isso, nação, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre Alexis Sánchez, atualizar vocês sobre James Rodrigues, atualizar vocês sobre o estádio do Flamengo, atualizar vocês sobre a situação de jogadores deixando o Mengão queridão, ou seja, tem muita coisa pra gente conversar. Fica até o final do vídeo e já começa clicando nesse botãozão vermelho escrito inscreva-se. É 100% de graça e você ajuda muito o nosso canal. O nosso canal só cresce quando você aperta nesse botão. Como eu disse, é 100% de graça. Então dá essa moral pra gente, ajuda a gente na motivação, na recompensa pelo árduo trabalho, desde as 4 da manhã até agora, às 19h20, 20 horas. Então dá essa moral pra gente e aperta nesse botãozão aí. Se você estiver vendo pela TV e estiver com dificuldade de encontrar o botão, vai no seu celular, no seu computador, no seu notebook, clica lá e volta pro vídeo. Valeu? Eu conto muito com você que tá aí do outro lado. Nação, o Rodrigo Caio fez os exames hoje à tarde, como eu falei que ele faria, e graças a Deus foi afastada a possibilidade de ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo dele. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo comunicou hoje à tarde que vai fazer um tratamento conservador. O que é tratamento conservador? É um tratamento que não é tão invasivo quanto uma cirurgia, trabalhando com fisioterapia e muita medicação para ele poder voltar a atuar. Eles vão dar um tempo aí, que o Dr. Márcio Tanuri não divulgou qual será, para ver se o tratamento conservador vai dar resultado. Se não der resultado, aí eles podem passar para a intervenção cirúrgica, que é uma artroscopia para corrigir o problema no menisco. Se tiver que chegar nesse ponto, aí a gente pode esperar o Rodrigo Caio fora do Flamengo por uns 3 meses e meio ou 4. Vamos torcer para o Rodrigo voltar o mais rápido possível. E se você está procurando um fantasy game grátis e muito legal para você se divertir na internet, eu tenho a resposta para você. Olha aqui, o Speech é o melhor futebol manager do mercado. Com o Speech, você pode reunir os jogadores rodada por rodada no seu time, e se esses jogadores forem os que mais pontuarem, você é o grande vencedor da rodada. Ainda tem a possibilidade de você criar uma comunidade para jogar apenas com seus amigos. É simplesmente sensacional. O Speech é o fantasy game que tá todo mundo jogando e que tá todo mundo comentando. Nação, é de graça. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e jogue agora mesmo esse sensacional fantasy game de futebol. Speech, o melhor fantasy game de futebol da internet. William Arão e Fenerbahçe. O Flamengo soltou uma nota hoje, petitinha, não é igual do Atlético Mineiro não, informando que o William Arão viajará lá para Istambul para fazer os exames e então assinar o contrato com a equipe do Fenerbahçe. O Arão deve viajar nesta quarta-feira. Fim da novela, o William Arão não é mais jogador do Flamengo, oficialmente falando, e vai jogar no time do Jorge Jesus. Valeu, mister! Estamos te devendo essa. Agora o seguinte, gente. O caso da lateral direita, por exemplo, hoje deu um grande estardalhaço, porque o Mauro César trouxe a informação que a diretoria procura um lateral direito no mercado. Na verdade, pessoal, a diretoria nunca deixou de procurar. Lá em dezembro, quando a diretoria foi a Portugal para procurar um treinador para o Flamengo, no embarque o Bruno Spindel disse que contava com o Rodinei. No meio do caminho, o Isla se queimou no Carnaval, que mais tarde veio a rescindir com o Flamengo. Até aí, o Rodinei tinha tido um aproveitamento na equipe rubro-negra muito pequeno. Era Isla, Mateuzinho, de vez em quando entrava o Rodinei. Tanto é que o Mateuzinho tem 14 jogos entre Libertadores e Campeonato Brasileiro e o Rodinei tem apenas 10. Para dar para vocês verem aí a discrepância desses 10, 5 como titular apenas. Aí o que aconteceu? No meio do caminho saiu a notícia de que o Flamengo renovaria por 2 anos com o Rodinei. E o Rodinei não sendo utilizado e quando utilizado fazia atuações catastróficas, como foi no caso, por exemplo, de São Paulo e Flamengo, onde um dos gols foi dado pelo Rodinei para o Caleri. Nesse meio tempo, o Flamengo começou a procurar laterais no mercado e chegou a sondar, inclusive, o Gonzalo Montiel.
sabendo quanto de salário o jogador gostaria de receber, o tempo de contrato, o Flamengo ficou com aquela informação. Não seguiu na contratação do Gonzalo Montiel por causa dos valores que envolviam o lateral, de 11 a 13 milhões de euros pedidos pelo Sevilha. Coincidiu esse tempo com o retorno do Rodinei à titularidade no Flamengo. E ele fez 3, 4 jogos bons, principalmente no ataque. Todos os grandes jogos que o Rodinei fez foi contra times menores, América Mineiro e os jogos contra o Tolima. Nesses jogos, ele se saiu muito bem e deu aquela iludida na diretoria que, opa, pode ser ele o cara. E a diretoria deu uma amenizada ali na procura, mas a diretoria sempre procurou lateral direito. Pelo menos sondagem a diretoria sempre fez. Fez no Vitinho, que está no Brugge lá da Bélgica, no próprio Gonzalo Montiel. Depois do jogo contra o Corinthians, não só pelo gol contra, mas também pela atuação desastrosa no jogo como um todo do Rodinei, a diretoria viu que não dava para empurrar mais com a barriga e entrou de cabeça no mercado de verdade. Onde ela antes apenas monitorava, agora ela aciona contatos. Mas o objetivo da diretoria é conseguir um lateral que venha de graça para o Flamengo. O Flamengo chegou, inclusive, a conversar com o William, ex-Wolfsburg, ex-Internacional de Porto Alegre, que está lesionado. A ideia, a princípio, não é investir milhões no lateral. É tentá-lo por empréstimo ou conseguir algum que esteja livre no mercado. Agora, se o Rodinei continuar aprontando e a torcida continuar pressionando, aí pode ser que o Rodolfo Landim acabe abrindo os cofres para poder contratar um lateral direito de verdade. Mas dificilmente seria um lateral que custa 11, 13 milhões de euros, tá? Com relação ao Rames Rodrigues, para complementar a informação que eu trouxe de manhã para vocês, a informação que eu tenho é que o Rames Rodrigues não tem negociações com o Flamengo. Muito pelo contrário até. O Rames Rodrigues tem conversas com o Roma da Itália, mas o Roma está encontrando dificuldades para negociar com o Rames Rodrigues por conta do salário dele. O Rames Rodrigues ganha no Al Rayyan cerca de 5,1 milhões de reais por mês. E o Roma está tendo dificuldades de negociar o salário dele. Imagina o Mengão, queridão. Para o Rames Rodrigues caber no Flamengo, ele teria que reduzir esse salário aí para coisa de 1 milhão, 1 milhão e 200, estourando 1,5 milhão de reais mensais. Ele perderia aí 4 milhões de reais mensais, sendo que ele ainda tem contrato com o Al Rayyan. E tem um detalhe, o Rames Rodrigues tentou convencer o Arthur Vidal a ir para lá, mas o Vidal preferiu vir para o Flamengo, mesmo sabendo que lá ele poderia ganhar muito mais do que ele vai ganhar no Flamengo. De repente, quem sabe, se o Vidal convencer o Rames Rodrigues, ele pensa, não, o que são 4 milhões de reais por mês, quando eu posso ir lá para o Flamengo e jogar debaixo do guarda-chuva dessa torcida maravilhosa, da maior nação futebolística do mundo? Quem sabe, pode ser. Aliás, tem muita gente falando que o Arthur Vidal está convencendo o Alexis Sanches a vir para o Mengão, queridão. Eu vou falar um negócio para vocês, eu gostaria muito que o Alexis Sanches viesse para o Flamengo. O Flamengo conversou com o Alexis Sanches, deixou claro para ele que se ele quiser vir jogar no Flamengo, o Flamengo tem condições de bancar o mesmo contrato que bancou para Arthur Vidal, mas a situação do Alex Sanches é muito difícil. O Alex Sanches não aceitou as propostas da Inter para rescisão do seu contrato e passou a hoje a ir para a pré-temporada uma semana depois dos seus companheiros de equipe. Então, nesse exato momento, o Alex Sanches está reintegrado às atividades com a Inter de Milão. Ele ainda tem mais 1 ano de contrato lá. Só que o empresário dele, o Fernando, que é o mesmo empresário do Vidal, foi para a Itália para tentar destravar essa situação do Alexis com a Inter de Milão. Do mesmo jeito que ele destravou a do Vidal com a Inter de Milão. E o Vidal deve estar chegando aqui no Brasil nesta semana, no final dessa semana, para ser apresentado pelo Flamengo, ou pelo menos anunciado pelo Flamengo, para que ele possa começar as atividades no Ninho do Urubu.
já voltando a Alex Sanches, nem Barcelona, nem o Arsenal conseguiram contratar o jogador. Sabe por quê? Porque ele recebe um salário anual lá de 7 milhões de euros, o que daria hoje 4 milhões de reais mensais. E ele não quer abrir mão desse salário. E por esse salário, o Barcelona não quis, o Arsenal não quis e outras equipes que quiseram, ele não quis porque ofereciam salários bem abaixo. Mas na cabeça do Alex Sanches, ele ainda tem futebol para ficar na Europa mais um tempo. O Arthur Vidal pode servir para convencer James Rodrigues e Alex Sanches a vir para o Flamengo? Claro que pode. Só para vocês terem uma ideia, quando o Gabigol foi contratado pelo Flamengo, o Marcos Braz já tinha dado uma coletiva que ele tinha dito que teria desistido do Bruno Henrique. Mas o Gabigol ficava todo dia ligando para o Bruno Henrique. Isso, palavras do próprio Bruno Henrique, chamando ele para ir para o Flamengo. E em determinado momento, o Flamengo conseguiu quebrar a resistência do Santos e contratou o Bruno Henrique. Mesmo 1 ou 2 dias antes, o Braz tendo dado coletivo e dizendo que o Bruno Henrique não interessava mais. Aliás, ele fez isso com o Michael também. Também disse que o Michael era pouco provável no Flamengo. Horas depois, o Flamengo estava anunciando o Michael. Então, assim, palavra de dirigente, a gente confia até a página 2, porque ela pode mudar instantaneamente. Agora, se o Vidal vai conseguir convencer os caras a vir por valores bem menores do que eles têm lá na Europa, porque, por exemplo, o Alexis, ele pode ficar jogando na Inter de Milão mais um ano, ganhando seus 4 milhões de reais mensais, sem se preocupar com nada. O problema é da Inter, a Inter tem que pagá-lo. Então, nação, é difícil. Quem tá na alça de mira do Flamengo mesmo é o Wallace, segundo o Júlio Miguel Neto. O que travou na negociação com o Wallace foi a questão da forma de pagamento, mas quem tá mais próximo de chegar ao Flamengo hoje é o Wallace. Mas tudo pode acontecer no mundo do futebol, só que aqui a gente vai tratar sempre com muita seriedade todas as informações para poder levar para vocês a verdade do que está acontecendo de verdade, tá bom? Só para falar de estádio aqui rapidinho, porque eu sei que muitas pessoas que estão inscritas aqui ainda não estão inscritas no Resenha. Aliás, vocês podiam dar essa moral para mim, ir lá no Resenha Rubro-Negra e se inscreverem. São conteúdos diferentes. A gente fala de Flamengo nos 2 canais, mas a abordagem do Resenha é diferente da abordagem que eu utilizo aqui. Dá uma moral pra gente lá. O Flamengo conseguiu a liberação junto ao governo federal do terreno de Deodoro para construir seu estádio. Só que os dirigentes rubro-negros estão analisando terrenos mais centralizados. O caso do terreno do Parque Olímpico é estratégico para o Flamengo. Além de ser mais centralizado, próximo às regiões onde os torcedores mais vão ao Maracanã, também é bem próximo de Vargem Grande, onde está localizado o CT do Mengão Queridão. Se você quiser saber mais informações sobre o estádio, dá um pulinho lá no Resenha Rubro-Negra. No final do vídeo aqui, o primeiro vídeo que vai aparecer no quadradinho é do Resenha. Vai lá dar uma moral, ajuda a gente, se inscreve no Resenha Rubro-Negra, dá essa moral pra gente continuar esse trabalho. Se inscreva, fiquem com Deus, deixe o seu like. Saudações rubro-negras!